Não pode nem tossir mais. Estamos ao vivo. Ao vivo e a cores. Deixa eu... Vou compartilhar. Boa noite, boa noite, boa noite. Isso, Odete, se você quiser compartilhar também. Sejam bem-vindos a esse encontro, esse bate-papo, esse zóio no zóio, esse encontro que está acontecendo agora. O nosso tema é poéticas na infância, poéticas da criança. E para conversar conosco, para fazer esse bate-papo, porque afinal nós estamos em quarentena, né? E não podemos mais estar juntos, mas podemos estar juntos mediados pela tecnologia, né? Então, estão conosco Paulo Lorenzetti, Tadeu Marcato e Odete Haddad. Eu sou muito grata pela presença de vocês, eu acho que vai ser uma linda noite de poéticas. E eu gostaria de começar com uma provocação. Hoje à tarde, o Rafael, que é da Morada das Histórias, compartilhou com a gente um texto da Fernanda Bertocello Boff, que eu achei simplesmente incrível e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar nessa noite. Se eu pudesse, transformava a criança em verbo e saía criançando tundim por aí. Imagina só, ou melhor, o que mais você conseguiria mesmo fazer seria imaginar. Uma vez criançando, um monte de uma vez. Seu pensamento feito panela de pipoca, a estourar um zilhão de ideias, todas possíveis. Sabia que para uma ideia criançada não existe o impossível? Porque criança não é verbo. Se criança é movimento, para cada problema, uma criançaria uma solução. Para cada descuido, eu crianço um afago. Para cada desinteresse, criancei uma investigação. Se eu pudesse, me transformava em uma criançadora. Tipo profissão mesmo, saca? Graduação em criançaria. Criançar tem a ver com explorar, experimentar, inventar, brincar com a vida. Começando com essa linda fala, eu só podia lembrar de Manuel de Barros e a forma como ele considera a infância como uma fase rica, em que a poética está presente, mas presente no dia a dia, não de uma forma acadêmica ou de uma forma estruturada, mas a poesia está presente no olhar, no brincar, no estar, no vivenciar, no experimentar. Manuel de Barros falava da infância como um território de liberdades e defendia o criançamento das palavras. Será possível criançarmos as palavras? Assim, eu queria convidar vocês. Vamos começar pelo Tadeu. Boa noite, Tadeu. É possível criançar palavras? Oi, boa noite. Bom, beleza, pessoal? Boa noite, quem nos assiste. Obrigado pelo convite, Ana. Estar com vocês aqui é muito bacana. Meu parceiro, Paulo Lorenzetti, minha parceira, camarada Odete Haddad. Repita, por favor. É possível? Criançar a palavra? Olha, é possível criançar tudo, na verdade. A minha área é filosofia, né? Como formação, sou professor de filosofia, sou poeta e tenho 2 filhos pequenos, um de 3 e um de 4 anos. E essa experiência da paternidade, né, me mostra que talvez só as crianças sabem das coisas, de fato. Talvez a gente entre numa bolha, né? A gente se rende aos determinismos sociais, a gente tem toda
uma questão de adolescência, de firmamento como um indivíduo coletivo, mas todos deveríamos almejar voltar à infância, não no sentido da desproteção, não no sentido do medo da criança, no sentido mesmo da coisa pura. E aqui não é nem no sentido cândido, sei lá, místico, na coisa sem filtro, talvez, né? O que me chama muita atenção de ver meus filhos, e a minha observação direta é com os meus filhos, eu sou professor do ensino médio, né? É justamente essa ausência de filtros e o quanto isso me interessa já como homem, né? Perder um pouco os filtros, os medos, as crenças limitadoras, e para isso é necessário olhar para a criança. Eu penso que as inspirações, elas advêm de várias questões. Eu escrevo sobre a angústia, escrevo sobre o amor, e os meus filhos cada dia mais são base de inspiração, seja para minha própria poesia, para minha crônica, porque me instiga muito o que eles trazem. Eu sou muito cético, eu sou muito um pensamento empírico da história de que, bom, nascemos rasos, sem conteúdo, mas os meus filhos desafiam esse ceticismo, né, constantemente, porque eles me trazem coisas que eu não sei se deu tempo deles aprenderem, né? E de repente eles soltam a natureza é um sentimento de flor, como eu disse agora há pouco, ou o dinossauro existe, mas só no tempo. É de uma sabedoria para mim, né? De uma simplicidade, e talvez essa simplicidade que talvez eu busque, ela é um estágio posterior mesmo de toda essa complexidade, essa simplicidade autêntica, essa autenticidade que a criança traz. Isso para mim é fascinante, né? Então sim, é possível, é necessário talvez, é necessário que as relações se tornem mais honestas, né? Que a gente seja capaz de ser mais honestos com nós mesmos e com o outro, como uma criança é honesta, né? E por muito foi levado como uma falta de educação, ainda né? Às vezes fala, que criança. Não, ela é autêntica, ela tá falando, escute, porque o que ela tá falando é a verdade que ela tá vendo sobre a situação, sobre você, né? Sem filtro, sem coerção, ela vai e pau, e fala. Então, acredito que a gente tem muito a aprender, na verdade, com essa questão, né? Uma coisa que sempre ficou na minha cabeça é uma coisa, que pena que a gente não tem uma memória da nossa infância toda, né? A gente não lembra quando a gente nasceu, quando tinha 1 ano, né? Isso é algo que é de uma riqueza, seria de uma riqueza, né? A gente poder lembrar desse nosso próprio caminho, né? A gente vai ter essa lembrança já para os 4 anos e tal. E aí poder observar os meus filhos nesse movimento, e na quarentena agora, nesse isolamento, isso se intensificou, né? Porque praticamente 24 horas juntos, então o quanto também eles me ensinaram a olhar mais para eles, a estar mais presente, né? E eles cobram, né? Eles cobram com toda a propriedade que eles têm. E isso é um alento no meio dessa pandemia e desse pandemônio, na verdade, né? Como a gente teve que se aproximar mais do que já era, então acho que é por aí, acho que para a introdução, acho que é isso, e depois eu tenho algumas coisas, alguns poemas que foram inspirados neles, alguns textos também, mas aí vamos aí, na medida que você mediar e me der o start, eu leio. Não quer ler um agora para a gente? Opa, vocês querem? Pode ser uma crônica? Eu vou ler uma crônica, então. Pode, Paulo, Odete. Essa é recente também, né? Essa crônica. Eu parti da ideia, Nietzsche usa a Polidionísio para falar de arte, né? A necessidade da gente ter o espírito desses 2 deuses gregos, né?
Apolo, a clareza, a lucidez, a razão, o ordenamento, e Dionísio, a tempestade, o instinto, a brutalidade no sentido natural. E eu enxergo meus filhos dessa forma. É Apolo e Dionísio, né? Então o texto ele vai tratar em cima disso, e aí vocês vão ver agora, né? O dia em que Dionísio tirou Apolo para dançar. Raoni arrastou uma trena até o meu quarto e passou a chamar o irmão sistematicamente. Cauê, Cauê, corre aqui, Cauê. Agora não, Ni, tô assistindo o desenho do sacudido, gritou o Cauê, querendo ignorar o irmão para que houvesse uma insistência no chamado. Cauê é a contrariedade em pessoa. Avesso às regras, gosta do recheio das coisas e detesta ordens. Costumo compará-lo a Dionísio, mutante, selvagem, passional. Busca os prazeres com a mesma intensidade com a qual debocha da vida. Fala como se estivesse dentro de uma obra de arte. Seu repertório gira em torno de palavras como belo, bonito, lindo, estranho, esquisito e por aí vai. Raoni, por sua vez, sempre chegou até mim como Deus Apolo, claro, ordenado, racional, curioso. Seu olhar busca o entendimento sobre as coisas. Sua linguagem é epistêmica e ética. Pergunta o tempo todo sobre tudo e faz juízo sobre o certo e o errado constantemente. Segundo Nietzsche, essas duas forças são necessárias para a arte e para a vida. Nem sempre estão juntas, mas complementam-se em processos de conflito e reconciliação. Lembrando o filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, um é o dever do outro, um procura o outro naturalmente. Como previsto, Raoni insistiu mais uma vez no chamado e Cauê respondeu: Tá bom, Ni, onde é que você tá? Aqui, Cauê, aqui no quarto da mamãe e do papai. Corre aqui, corre, Cauê. Após Cauê passar por mim como um raio, coloquei uma cadeira e me sentei próximo à porta do quarto, como talvez Zeus faria para observar seus pupilos, e passei a escutar melhor o diálogo entre os deusinhos araraquarenses. Cauê, Cauê, encosta aqui na parede para eu medir você, e começou a medir a altura do irmão. Cauê, para poder pular no pula-pula, que nesse caso era a cama de casal, você tem que ter essa altura aqui, ó. E apontou para a trena em uma altura que ultrapassava em uns 10 centímetros a altura do Cauê. Ah, tá bom. Já posso ir? Tá tudo certo, senhor? Raoni, incorporando o sensor, respondeu. Infelizmente não vai dar. Olha só, seu tamanho não encaixou aqui. Então não vai ter jeito de você brincar no pula-pula. Com a negativa da possibilidade de se aventurar pelas molas já cansadas, foi até o guarda-roupas, pegou o sapato mais alto da Flávia, voltou para a análise do sensor de altura e disse: Agora posso, senhor? Tá dentro da marquinha, ó. Mas assim não vale. Você está enganando, Cauê. Não pode enganar. Fiquei de longe pensando se deveria ou não interferir. Concluí que era melhor esperar mais um pouco. Confesso que estava torcendo para Dionísio convencer Apolo. Mai, eu preciso brincar, né, senhor? Mas para você poder brincar, tem que ter essa altura, e não vale enganar com o sapato da mamãe. Ah, só uma vezinha. Abaixa aqui essa fita, ó. Daí dá certo. Vamos comigo, Ni. Deixa essa fita aí no chão. Vamos logo antes que o papai venha. E assim, Dionísio tirou Apolo para dançar a música do prazer. Pularam os dois em gargalhadas anárquicas, deixando de lado, pelo menos por um instante, a clareza moral. E eu, Zeus dessa história, dancei junto, no Olimpo lúdico da relação fraternal. Obrigado. Vocês estão com o microfone fechado. Bom, é isso, gente. Que massa, meu. Que lindo. Abriu o microfone, adorei. Nossa, é muito lindo.
Odete, pode abrir o microfone, tá? Aí, Paulo, a partir disso, como pensar essa relação? Porque a gente vê que os pais estão ficando cada vez mais ansiosos com essas crianças em casa, né? Houve um retorno das crianças para dentro do contexto da casa, em tempo integral. Em vez da escola ser em tempo integral, agora é casa em tempo integral. E muitas vezes a gente tem uma visão muito ultrapassada de que o conhecimento só é possível através de uma educação formal, através de uma educação escolar, né? E todos os pais estão aí ansiosos, querendo proporcionar às crianças o maior tempo possível na frente da tecnologia, para que eles tenham muita aula, que eles não percam conhecimento, que eles não percam oportunidade de estar se desenvolvendo. E muitas vezes esquecendo que o desenvolvimento também pode ser proporcionado por outras possibilidades de conhecimento, que a gente pode oferecer às crianças outras possibilidades de aprendizagem através do que nós temos em casa. E a poesia é uma dessas enormes possibilidades de aprendizagem. Porque a criança já habita um mundo poético, né? Segundo Manuel de Barros, a criança é a própria poesia, e esse criançar, né, que ele tanto nos pede para que nós nos voltemos para a criança, olhemos para ela e nos deixemos transformar por elas em crianças também, eu acho que a gente perde muita oportunidade. Como o Tadeu estava falando, nessas observações fantásticas que ele está vivenciando e experienciando com os filhos em casa, ele está aprendendo muito nessa relação, né? A esposa está aprendendo muito, os filhos estão tendo uma aprendizagem que rompe todos os limites que uma escola poderia proporcionar. Mas nós sabemos que você é um educador que está sempre rompendo todos os limites, que sempre procura proporcionar a seus alunos possibilidades de ir além do que aquilo que é estabelecido como um conhecimento formal. Já ouvi projetos seus que me encantaram. E eu queria que você dividisse um pouquinho disso com a gente. Ok. Ai, pessoal, boa noite. Que live é essa, gente? Pelo amor de Deus. Muito lindo. Eu tô quase tendo um ataque epilético aqui, igual o Dante, quando vi a beleza pela frente, né? Coração na boca, assim, de tanta coisa bonita. O começo, como o poema que você trouxe, do pessoal da Murada, a fala do Tadeu e depois a crônica. E quando você fala do Manuel, né, eu tenho uma coisa comigo como professor, que eu leio muito mais poesia do que livro sobre pedagogia, porque a poesia me ensina muito mais, né? E o Manuel foi um cara que me ensinou a olhar para as crianças de um outro jeito, né? E hoje eu tenho uma vivência, assim, um pouco diferente, porque eu tô aqui em Araraquara há mais ou menos uns 6 anos, né? E aí eu venho de São Paulo de uma experiência de 9, 10 anos com crianças do Fundamental 1. Hoje eu trabalho com o ensino médio e fico tentando me descobrir tentando encontrar a minha identidade, né? Quem é o Paulo nesse espaço, né? Esse Paulo que tem por base a poesia para desenvolver o seu trabalho, né? Mas aí eu fiquei pensando muito na questão que vocês trouxeram, que o Tadeu trouxe também, e para pensar essa questão da infância, né? Quando você fala do Manuel, o Manuel fala que a criança, ela subverte a linguagem, né? A criança, aliás, subverte o mundo. E essa subversão que é matéria da poesia, né? Que é essa ideia essa forma de olhar o mundo de um outro jeito. Então eu penso que muito mais que ensinar, eu quero aprender, né? Então eu me construo como um professor extremamente aberto e acolhedor nesse sentido também dessa subversão do mundo e da subversão da linguagem, tentando transformar essa ideia de subversão numa proposta de aprendizagem para mim e para as pessoas com as quais eu convivo, com os alunos, né? E aí eu lembrei de um texto do William Blake que eu carrego comigo, assim, tem coisas que eu carrego comigo, que eu preciso estar o tempo todo lendo para não esquecer, né?
porque a gente também, como professor, e eu também sou pai de 2 crianças, a gente, nesse cotidiano tão maçante, esquece das coisas muito fácil, né? Então, algumas coisas eu carrego comigo, assim, e tô sempre vendo e revendo, né? E aí o Blake diz o seguinte: a infância não é um estado de ignorância e inexperiência. Saca isso, Tadeu, ó. A infância não é um estado de ignorância e inexperiência, mas um estado de ser. O tempo de convivência e comunhão com o sol, a lua, o dia, a noite, os sonhos e os anjos. É preciso que não se abafe a inocência infantil e que não se permita que a atitude racional que tiraniza o homem, atentando contra a sua precisa realidade do espírito, impeça os olhos de alcançar aquilo que vai além do mundo das experiências. É isso, né? E aí eu me lembro de uma outra coisa que eu carrego comigo, que é muito forte também. O Jorge La Roça tem um texto muito bonito, chamado Enigma da Infância. E aí, nesse texto, ele fala que a criança é um ser enigmático, por natureza, né? Por isso é que subverte tudo e por isso que, de fato, é quem constrói a poesia e quem nos ensina sobre a vida, em essência, né? E ele diz o seguinte, que nós, adultos, né, com um olhar autoritário, a gente o tempo todo está tentando matar essa incerteza e essa novidade que a criança representa. Ele até cita, ele diz que o primeiro Herodes de uma criança é o professor, ou pode ser o professor, né? Por quê? Porque a gente está o tempo todo tentando explicar ou dizer o que é uma criança, né? Mas ela guarda em essência um mistério que é eterno e que precisa ser preservado. Ele até cita também a Hannah Arendt, dizendo que ela compara, né, a questão de Cristo, né? Cristo, enquanto uma criança, que é uma novidade para o mundo e que vai trazer uma transformação, ele é caçado. Para que essa transformação, essa renovação, ela seja morta, né? Então, eu chamo a atenção nesse sentido, assim, né? O que a gente está fazendo dentro da escola, ou como pais, tentando matar o que é a criança, nesse sentido, né? Do que ela traz de percepções do mundo, do que ela traz de subversão, do que ela traz de novidade, e o que ela traz como capacidade de transformação. E a gente tem que estar muito atento para isso, porque, de fato, a gente pode se tornar esse Herodes, caçar essa novidade, caçar essa inovação do mundo, né? Mas a criança, ela é tão potente, de fato, né, que ela consegue preservar esse enigma, né, que transparece nessas formas de poesia, como o Manuel de Barros fala, né? A criança está o tempo todo subvertendo, né? E aí, falando um pouco, assim, da minha prática, né, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com caderninhos, né, tenho cadernos, assim, de registro, que eu chamo de cotidiagrafemas, eu faço uma brincadeira com as palavras, né? Uma vez eu li no Barthes, ele dizendo que para escrever uma biografia, você podia escrever um biografema, que seria uma pequena, uma minúscula frase sobre algo, sobre alguém, que representaria. E aí eu começo a fazer registros nesse sentido, assim, né? Eu chamo de cotidiagrafemas, que é do cotidiano. E aí o tempo todo eu estou colhendo poesia dessa molecada, que me faz pensar os projetos que eu desenvolvi na escola, né, a partir disso. Então, eu me movo pela poesia. E aí, como professor, né? E aí, só para fechar minha fala, eu também gostaria de ler um poema, porque eu também estava numa fase um pouco difícil como pai, né? A gente passa uma vida para aprender a ser pai, nunca vai conseguir, né, de fato. São muitos desafios nessa história toda. E eu estava com um dilema, que era a história das minhas filhas quebrarem brinquedo, e aí eu encontro a resposta na poesia também. Quebra brinquedo, que absurdo, quebra brinquedo. E aí eu achei isso na Eurídice Fontella, que é uma poeta que eu amo. Quebrar o brinquedo é mais divertido. As peças são outros jogos. Construiremos outro segredo. Os cacos são outros reais, antes ocultos pela forma, e o jogo estraçalhado se multiplica ao infinito e é mais real que a integridade, mais lúcido. Mundos frágeis adquiridos no despedaçamento de um só, e o saber do real múltiplo, e o sabor dos reais possíveis, e o livre jogo instituído contra a limitação das coisas, contra a forma anterior do espelho.
e a vertigem das novas formas multiplicando a consciência, e a consciência que se cria em jogos múltiplos e lúcidos, até gerar-se totalmente no exercício do jogo, esgotando os níveis do ser. Quebrar o brinquedo ainda é mais brincar. Que incrível. E deixa eu só fazer um parênteses, viu, Paulo? Eu aprendi numa palestra, uma conversa ministrada por alguns indígenas, que eles me ensinaram que na cultura indígena, o avô tem toda uma preferência sobre o pai. A última palavra é do avô, porque ele já é pai 2 vezes. Ele já tem a experiência de ser pai. Então, ser pai não é fácil, não. Ser mãe não é fácil, não. A gente vai chegar lá quando for avô, e olhe lá, né? Bom, agora, cadê Odete? Sumiu. Odete? Sumiu, Odete. Bom, mas vamos lá. Enquanto Odete não aparece, a gente continua. Manuel de Barros dizia, por exemplo, que somente a criança e a poesia conseguem fazer o verbo delirar. Oi, Odete. Estava contando agora o seguinte, que Manuel de Barros dizia, por exemplo, que somente as crianças e a poesia conseguem fazer um verbo delirar, por sua habilidade inata de transformar o sentido das coisas. Para isso, ele criou até um verbo próprio, transver. No começo, era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor do passarinho. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se essa muda a função do verbo, ele delira. E, pois, em poesia, que é a voz do poeta, que é a voz do fazer nascimentos, o verbo tem que pegar o delírio. E aí, dona Odete? Odete, é possível fazer esse delirar com a poesia? Sem sombra de dúvidas. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, minha querida. Eu, diante de tantas... Boa noite, boa noite. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim, sim. Estão me vendo e me ouvindo bem? Ótimo. Então, Sim, diante senhora. de todas essas riquezas apresentadas aqui agora, então, diante de todas essas riquezas apresentadas aqui agora, não, eu quero começar clamando um viva à criança que habita em cada um de nós, né? Viva, viva! Viva, viva! Estão me ouvindo? Viva! Estão me ouvindo bem? Sim. Viva! Estão me ouvindo? Sim. Viva! Bom, então, diante de todas essas riquezas apresentadas aqui agora, eu fico assim meio... eu vou apenas, então, para compor, para a construção, para a composição dessa tríade, né? Criança, poesia, educação, né? Eu vou apenas colocar, então, aqui algumas ideias, né? Que, na verdade, já foram ditas, já estão aqui colocadas nas narrativas de vocês, queridos em mim. O ponto de partida, presente aqui em todas essas narrativas, é exatamente a criança como um ser poético em si e para si, né? Toda criança aprende brincando, né? É da brincadeira que nasce a vida e suas inutilezas. É da brincadeira nasce a invenção,
nasce a criatividade, o não previsto, o não convencional. Ao meu ver, em verdade, as crianças são as precursoras na construção da própria linguagem, diria eu, né? Por quê? Porque a criança ela é total percepção, sensação, né? Aromas, cores, sons do Tadeu Marcato, né? A natureza é um sentimento em flor, né? A natureza é um sentimento em flor. Então, essa relação entre criança e poesia é uma relação direta. Por isso que as crianças gostam tanto da poesia, do texto poético, do ritmo poético, né? Porque o texto poético, ele age diretamente por ser som, o texto poético, por ser som, né? Ele age diretamente na sensibilidade da criança. Ele age diretamente sobre os aspectos sensoriais da criança, né? Então, essa experiencialização da criança com a poesia, ela se faz no ato da brincadeira. Para a criança, a poesia é a própria brincadeira, né? A palavra poética, as rimas, né? O ritmo, as estrofes, tudo isso tem uma cadência melódica, né? Tem uma cadência de sons que gera na criança um efeito musical, né? Então, a poesia, o texto poético, ele encontra facilmente guarida, né, na criança, no universo da criança. Observem que eu usei a palavra guarida, e não a palavra guarita, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que o texto poético, ele desenvolve, por ele ter como matéria-prima a criança, o universo da criança, né? A própria criança é a matéria-prima do texto poético, né? E a criança é a própria poesia em si, então, né? Então, essa relação da criança com a poesia também, pensada no aspecto educacional, dá essa tríade maravilhosa, porque ela desenvolve desde o aparato linguístico até o aperfeiçoamento da sociabilidade da criança, né? Criando, assim, uma identidade de ser criança livre, liberta das convencionalidades, né? Eu comentei com o Tadeu, acho que no novo livro dele, que está por vir, né? Sobre uma parábola que eu gosto muito de Diógenes, né? Que é a parábola de Diógenes e a criança. Então, o Diógenes, né, um filósofo grego antigo, né, ele para numa fonte para beber, ele para numa fonte para beber a água, tira a sua cuia e bebe água. Ele olha ao lado e vê uma criança que está bebendo água, mas que faz das suas mãos uma concha cuia, e bebe a água. Então, imediatamente, ele se vira para trás e joga a sua cuia, porque aquele bem passa a ser desnecessário, né? Então, observar a criança no universo da própria criança também remete a tipos de fazeres poéticos, né? O fazer poético do universo da criança também não é alguma coisa homogênea, né? Se você pegar, por exemplo, o poema A Casa, em Olavo Bilac, e pegar o poema A Casa em Vinícius de Moraes, né? Você vai perceber que o que há uma grande riqueza nesse repertório, nesse universo, né?
a gente vai perceber essas diferenças e tal, e o quão a educação da criança e a poesia também em seu currículo é de fundamental importância, né? Porque, enfim, aqui a tarefa do escritor não é a de vasculhar os seus arquivos familiares, mas a de tornar-se criança através do ato de escrever, ir em direção à infância do mundo, é escovar as palavras, de forma a limpá-las, purificá-las de todos os sentidos convencionalizados, é recuperar o estado virginal, né? Em outras palavras, queridos, é preciso retomar a infância do mundo para reaprender a errar a língua, que é o que a criança faz da poesia, né? A brincadeira. Então, respondendo à sua pergunta, Ana, e eu só disse o que já foi dito aqui, né? Eu poderia não dizer nada, em verdade, porque tudo isso já foi dito aqui. Essa coisa da criança, de que você falou, a gente tem que errar a língua, né? Com isso, a gente forma essa tríade, né? Compõe essa tríade entre criança, poesia e educação, né? Então, no mundo contemporâneo, essa tríade, ela é muito rica, né? Muito rica, né? Tal riqueza, por exemplo, não se apresenta na poesia de Olavo Bilac, que já representa uma outra coisa, né? Então, eu vou fechar aqui assim. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Que na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi. Porque pinheiro não tinha ali, mas era feita com muitos mares, dá muitos povos, número zero. Era uma casa muito engraçada, não tinha casa, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha som, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque ninguém não tinha vida, mas era feita com Viva! Viva! Viva o mundo da criança! Viva! Ai, Odete, você é uma potência, mulher. Ai, Odete, uma você é uma delícia. potência, mulher. Muito obrigada. Uma delícia. Muito obrigada. Muito bom. Porque recuperar o lado lúdico, né? É uma casa, mas ela é engraçada. Só que ela não tem, ela está ausente daquele espaço pré-determinado, telhado, parede, parará, né? Mas então ela entra diretamente no imaginário da criança, né? Então, essa música do Vinícius, ela é legal porque ela tem todos esses aspectos, né? O lúdico, né? A ausência do espaço pré-determinado, ela tem estrofes simples, melódicas, né? Não é que nem o poema do Olavo Bilac, que vive de que é todo no decassílabo, que é um velho falando da criança, né? Então, o Manuel de Barros, ele faz exatamente o contrário. Ele retoma a criança na voz da criança, né? Então, tudo fica lindo, né? Legal, verdade, valeu, cara. Música, olha, eu amei, amei. É verdade, essa música, ela
Tá dando eco meu microfone? Tá dando eco meu microfone? E o que eu faço para tirar isso? Acho que é o volume do Eu faço pra computador. tirar isso. Acho que é o volume do computador. Será que agora melhorou? E aí, pensando, Odete, nessa tua música, porque assim, essa casa do Vinícius só é possível no imaginário da criança, né? E ela é muito distante do nosso imaginário. Infelizmente, a gente vai deixando o nosso imaginário ser concretizado, endurecido, enrijecido, né? E não permitindo que ele se amplie. A casa sem paredes. Como é possível uma casa sem paredes? Como que o telhado vai parar ali? A gente começa a ficar muito racional, até porque é muito impositivo para a gente que tenha uma visão focal das coisas, né? Não uma visão periférica que se permita usar todos os sentidos para experienciar as coisas. É muito louco como a gente está se tornando cada vez mais racional e mais focada, né? Com o olhar. E aí, quando a gente olha e começa a pensar nessas possibilidades que são a poética e a infância, eu queria trazer uma provocação para vocês, e aí eu abro e vocês se divirtam do jeito que vocês quiserem, que é o poema O Menino que Carregava Água na Peneira, do Manuel de Barros. Porque eu acho que ele, nesse poema, ele consegue concretizar essa poética, que são as coisas que são possíveis, né, e que a gente precisa resgatar enquanto adulto e na nossa relação com as crianças. Escreve assim: tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe diz que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele e os irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do cheio. Falava que vazios eram maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino é capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma nuvem nela. O menino fazia prodígios.
Até fez uma pedra dar flor. Água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens, e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. E aí? O que dizer sobre essas possibilidades que existem entre a poesia e a criança? Entre essa poética que existe na criança e essa poesia que existe no mundo. Tá por aí, Ana? Temos abrido todo? Temos abrido todo? É. Tá tudo bem, o poema é lindo. O poema é lindo. Manuel de Barros é muito grandioso nessa construção da poética no universo da criança, né? Acho que ele tá dando um eco agora o meu, né? Tá dando um eco agora o meu, né? Tadeu, Oi. Tadeu, você ouviu sobre o que eu falei do Raoni? Fala de novo, por favor. Tadeu, você ouviu a citação que eu citei aqui do Raoni? Da natureza? Da natureza? É. Eu ouvi. Tá da próxima crônica que eu pretendo ler. Nossa, mas isso... Da próxima crônica que eu pretendo ler. Isso é... A natureza é um sentimento em flor. Isso só não é Manuel de Barros porque é Raoni. Pois é. Ô, gente, o meu tá dando eco? Pois é. Ô, gente, o meu tá dando eco? Pra mim tá tudo bem, eu tô ouvindo até o Dionísio aí. Tadeu, tá dando eco, sim. E o que será que eu fiz aqui? Tadeu, tá dando eco, sim. E o que será que eu fiz aqui? Eu não sei se é o seu. As falas estão vindo com certo atraso para mim. As falas estão vindo com certo atraso para mim. A comunicação tá bem lenta. A comunicação tá bem lenta. Mas não tem problema, porque a comunicação, ela anda conforme os seus próprios passos. E os nossos aqui estão assim agora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, Mas olha, dá para ler mais poemas aí. Eu vou ler um poema, então. Eu vou ler um poema de um autor que não é muito conhecido, assim como o Vinícius de Moraes, o Tadeu Marcato, o Paulo Lorenzetti, né? Mas ele chama-se Duda Machado, né? É um poema até que novo, de 1997, Duda Machado. O poema chama-se A Galinha Cor-de-Rosa. Era uma galinha cor-de-rosa, metida a chique, toda orgulhosa, que detestava pisar no chão cheio de lama do galinheiro. Ficava no alto do poleiro e, quando saía do lugar, batia asas para voar. Mas seus pés acabavam na lama. Aí armava o maior chilique, cacarejava, bicava o galo e depois, com ar de rainha, lavava os pés numa pocinha.
Muito bem. Agora, a gente pode também ler para a criança, por exemplo, se você quiser, o poema do Olavo Bilac. Eu não faria isso. Assim, vê como as aves têm debaixo d'asa o filho em plume no calor do ninho. Deves amar, criança, a tua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nasceste és tudo, como tudo é feliz no fim do dia, quando voltas das aulas e do estudo. Volta quando tu voltas à alegria, e por aí vai. Então, você percebe o quanto você tem fazeres poéticos em tempos diferentes, com processos. Né? Então, essa poesia, de certa forma, se torna impositiva no universo da criança hoje, né? Porque se a gente partir do princípio de que hoje a educação da criança visa basicamente levá-la a descobrir a realidade que a circunda, a ver realmente as coisas e os seres com que ela convive, né? A ter consciência de si mesma, do meio em que está situada, social, geograficamente, né? A enriquecer-lhe a intuição daquilo que está para além das aparências, ensiná-la a se comunicar com os outros. Então, a linguagem poética, o texto poético, se destaca como um dos mais adequados e elementares instrumentos didáticos no processo de formação educacional da criança. Concordam? Totalmente. Totalmente. Para além, né? E além dessa questão civilizatória, Além dessa questão civilizatória, né? Dando um papo. Eu falo e escuto depois. Agora acho que deu certo. Vocês estão me ouvindo? Deu certo, Tadeu. Tá rolando. Ô, lindeza. Então, além, eu acho que também nessa busca de subverter tudo isso, né? Tirar da caixinha cartesiana por exemplo, eu tenho filhas pequenas também, vocês também tiveram, mas às vezes eu vou dar uma volta de Power Ranger numa pomba, entendeu? Sobrevoar a casa de pomba e vestir de Power Ranger. Isso tudo bem, porque essa é a fantasia que é uma provocação atrás da outra. Eles estão o tempo todo nessa coisa justamente por não ter esse filtro. Então, tudo se encaixa, tudo pode ser junto. A peneira, né, ao carregar a água, ou pegar o vento, né, voltando para aquela provocação da Ana, né, eu acho que isso é a lindeza da coisa toda, né, e a gente volta para aquilo de como é importante aprender mesmo com eles, né, e dar um tempo do seu cartesiano também, das suas responsabilidades, e rolar na grama junto, e dar essa volta de pomba, né, e ver os bichinhos gosmentos que o Cauê fala, ou, enfim, eu queria ler mais uma crônica, pode ser? Só queria complementar, Tadeu, o que você está falando. Eu acho, e a provocação da Ana também, da gente pensar assim, o Manuel é um autorretrato dele, né? Esse poema, ele tá falando dele mesmo, né? Ele é esse menino que carrega, né, água na peneira, assim. Mas o que eu acho fundamental no Manuel, assim, a gente trouxe ele, né, para iniciar, o quanto ele quanto ele realmente olha para a criança de verdade, né? Porque, por exemplo, ele não está dizendo isso só para ser, tipo, sabe, diferentão, né, nesse sentido. Ele está dizendo mesmo que a criança produz poesia, ela subverte a linguagem, e o que ela faz é a matéria da poesia. E o que ele está fazendo só é aprendendo com a criança, né, trazendo esse olhar. E isso é muito rico. A gente tem que pensar nisso, eu penso nisso também como um professor,
né? Que muitas vezes eu falo, eu dou voz aos meus alunos, eu escuto, mas muitas vezes só está na conversa, não está justamente no fato mesmo de ouvir de verdade, de incorporar, de ser o Power Ranger mesmo, sabe? Tipo, eu acho que a gente como pai ou como professor, nesse sentido, você precisa estar junto, é a ideia de presença, eu acho que essa palavra é fundamental, né, pra gente pensar. Porque quantas vezes eu estou envolvido com as minhas filhas, mas eu não estou presente. Eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando em outras coisas, ou estou com os meus alunos, eu faço alguma coisa que é só superficial. Mas quando você está presente, cara, isso está no seu corpo. E a criança, ela identifica isso no seu corpo, e aquilo é muito forte e intenso. E eu reconheço isso no Manuel, ele não fala isso da boca para fora. Ele, de fato, ele compreende que é isso mesmo, né? E ele está nos ensinando a olhar desse ponto de vista, né? Então, ele está fazendo um autorretrato dele nessa poesia, né? E, de fato, como ele entende mesmo, né? Esse olhar da criança. É só um comentário para somar o que o Tadeu falou, né? Lindeza. Isso, exatamente. Ele mergulha nisso, né? Ele vai buscar isso, ele quer sentir isso, ele busca na memória, ele busca na observação, ele busca e aí ele vai se fundindo a isso, né? Vai se confundindo, vai se misturando de uma forma que na real só assim é possível, né? O que ele traz pra gente, né? Só é possível trazer o que ele traz pra gente se há esse mergulho. Não dá para ser fora disso, né? Muito bem. Pode ser a crônica? Ou vocês querem um poema? Pode ser a crônica? Ou vocês querem um poema? Olha, Tadeu, eu quero a crônica e eu gostaria de fazer mais uma sugestão, se houver tempo. Eu gostaria de ouvir o Paulo Lorenzetti tocar aquela música, aquele poema que ele musicalizou seu, do Lilás, e parará, parará. Separa a viola aí. É possível? Fiquei um pimentão agora, Odete. Separa a viola aí. Fiquei um pimentão agora, Odete. Ai, mas os pimentões são matéria. O pimentão vermelho é matéria-prima da poesia. Ai, vou tentar, né? Eu sou muito ruim, assim, eu fico com vergonha. Vou tentar, né? Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Então vai armando a crônica, Tadeu, enquanto o Paulo Lorenzetti se transforma de um pimentão vermelho para um Power Ranger. Manda gente, bala. O meu voltou a ficar daquele jeito. Será que... O meu voltou a ficar daquele... Tentem desligar os microfones, por favor. Beleza? Vocês me ouvem? Vocês me escutam agora? Tudo bem? Certinho? Esse aqui chama Um Sopro de Epicuro. Hoje pela manhã, fizemos algo que não fazemos constantemente, mas quando fazemos, é muito prazeroso. Tomamos café da manhã no jardim. Poderia ser um comercial de margarina, sabe aquele cantado e ironizado pelo Zé Cabaleiro? Já tenho um filho e um cachorro, me sinto como num comercial de margarina. Só que no meu caso, já tenho 2 filhos, uma companheira e um cachorro. E ainda sem ironias, acrescentaria, me sinto como num embrião do jardim de Epicuro. Epicuro foi o jardineiro da filosofia. Cultivou amigos como se cultivasse flores. Enquanto Platão fundava a academia e Aristóteles o liceu, esse cara abriu o jardim da sua casa e convidou a todos para a experiência do filosofar. Lá eram bem-vindos todos os marginalizados pela democracia grega, os estrangeiros, as mulheres e os seres humanos que outrora foram escravizados. Nessas ocasiões, comungavam da comida, da bebida e da filosofia. Entrelaçavam suas vidas e cultivavam as amizades. Naquela manhã, comemos, bebemos, rimos, e entre uma voltinha de bicicleta, um chute na bola, um tombo, o latido do Bob Dylan,
estavam as perguntas. As crianças representam o primeiro estágio da filosofia. São sedentas por respostas sobre o mundo que as cerca, como os pré-socráticos. Aqui em casa, sempre incentivamos a dúvida e o questionamento, até mesmo sobre nossas ordens. Confesso, há momentos que nos deparamos com nossa própria tirania. Após um chute na bola, Raoni iniciou a sessão. Pergunte qualquer coisa. Papai. Só um minuto, por favor, gente. Vila. Ele não vai parar. Papai, como essa bola virou bola? Foi um... Só um minuto, gente. Só um minutinho. Vila. Fica aqui pertinho, fica. Aqui, quietinho, tá bom? Mas, gente, desculpa, viu? Após um chute na bola, Raoni iniciou a sessão Pergunte Qualquer Coisa. Papai, como essa bola virou bola? Foi um trabalhador ou trabalhadora que manja fazer bolas que fez. Mas como que ela fez para isso, ó? E apontou para os gomos, nesse caso de borracha. Então, Ni, isso é borracha. Retirada de uma árvore, preparada e depois um trabalhador ou trabalhadora costura e pronto, temos uma bola. Entendi. E a casa, esse vaso, a bicicleta, o chão? Cauê emendou. Essas plantas, essa árvore gigantesca, essas plantinhas todas lindinhas, essa grama aqui, ó, que a gente rola e que o Dylan faz cocô. Quem que fez, papai? Calma. Vamos por partes. Raoni, essas coisas todas que você perguntou seguem um processo parecido com a bola. Mas a casa não é de borracha. É verdade. A casa não é de borracha, é de outros materiais, mas também foi construída por trabalhadores e trabalhadoras. Então tudo é feito por trabalhadores e trabalhadoras? Sim, tudo que não for da natureza. Tipo, tudo que o Cauê perguntou existe por um processo natural. É a natureza que fez ao longo dos anos. Entendeu, Cauê? Cauê olhou para mim sem falar nada. Iniciou um diálogo com o irmão. Talvez estivesse cansado de tantas explicações lógicas e concretas. Na real, acho que o Cauê confia mais no irmão do que em nós. Ni, eu que vou perguntar, tá? Bom, Cauê, pode perguntar. Respondeu Raoni com a sua paciência característica. O que é a natureza, Ni? Natureza? Deixa eu pensar um pouco, e ficou alguns segundos sentado, virando o olho e a cabeça, como se buscasse a resposta de dentro da alma. E respondeu, a natureza é um sentimento de flor, Cauê. Entendi. Agora você pergunta, Ni. Bom, Cauê, o que é a chuva? Deixa eu ver, calma aí. A chuva é o corpo da água. E fez sinal de positivo com a cabeça em frente ao irmão que tentava entender. Sua vez agora, Cauê. Prepara, que essa vai ser muito difícil. Você vai ver, prepara, Ni. O que é? Existe dinossauros? Dinossauros, né? Existe sim, Cauê. Ué, mas eu nunca vi um dinossauro assustador com os dentões enormes. Cadê ele? Cadê? Você não viu porque os dinossauros só existem no tempo, Cauê. Gargalharam juntos, entrelaçando sangue e amizade. Me afastei um pouco. Fui entrando em um longo pensamento, me lembrei de uma frase de Epicuro sobre felicidade. Ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém é jamais demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Enquanto isso, continuava a ouvir o diálogo. O que é roxo, Cauê? Roxo é um pouquinho de rosa. Cocô? Cocô é para crescer todas essas plantinhas aqui, ó. E outras também. O Julião do Cocoricó falou. O cocô não gosta de ser chamado de inútil. Lembra, Ni? Fechou.
Isso. Inútil não! Vocês conhecem a música do Cocô do Cocoricó, né? Puxa que puxa. É engraçado, né? O E Cauê, agora o Deb. eles têm as fases, né? O Cauê é escatológico até hoje ainda, né? As falas dele, ele fala de cocô, do ralo, do monstro, do esgoto, do zumbi, da gosma. Ele tem uma fascinação por esse submundo, por essa coisa mais assim, né? Ele dá o tempo todo. E o cocô para ele, tem hora que ele encana, você tem que pôr umas 3 vezes a música do cocô para ele assistir. Aí ele canta, tô acostumado. Ele começa a cantar o rap, grita na hora, né? Inútil não! Muito bem. Eu não tô ouvindo você, Beth, agora é a vez do Paulo. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Você tá escutando? Tô comendo as unhas. Tá? É isso mesmo? Então é tua vez agora. Pelo amor de Deus. Juro que vocês vão falar. Odete. Eu não conheço a Odete pessoalmente, né? Foi até engraçado que ela me ligou no WhatsApp, cara. Eu tomei um susto, assim. Falei, meu Deus, a Odete tá me ligando. Eu conhecia pelo nome, a gente se conhece pelo Facebook. A Ana, a gente se encontrou uma vez, né, no seminário. O Tadeu, a gente tá sempre tomando café. Longe agora dessa quarentena um pouco, né, mas... E essa mulher me desafia a tocar aqui e cantar, pelo amor de Deus. Pessoal que tá assistindo, gente, eu não sou cantor. Me perdoa, tá bom? Todas as desafinações possíveis. Só para explicar, é uma música que eu fiz a partir de um poema do Tadeu, que fala dos filhos dele e tal. E eu adoro a poesia que fala sobre criança também, músicas, né, que falam desse universo, e é muito curioso, porque eu não sou músico, né, assim, quando eu falo com o Tadeu e as coisas surgem assim, é uma coisa muito instintiva. Às vezes eu tô com um violão e sai alguma coisa e tal, e aí começo a labutar, né, em cima, assim. Então é muito instintiva a produção musical também, né? Mas existe uma necessidade na minha pessoa de estar produzindo arte de alguma maneira, seja desenhando, seja dando aula, ou fazendo música, né? Então é uma necessidade interna, assim. Vou tentar tocar, gente, pelo amor de Deus, o que vocês fazem comigo? Vocês estão ouvindo o violão? Tá rolando? Tá rolando aqui? Tá rolando? Um dia, seus pequenos pés... Rolou a voz também? Deu pra ouvir a voz? Um dia, seus pequenos pés o mundo irão explorar e encontrarão em seus caminhos o verde, o azul e o lilás. Às vezes verás o cinza e por dentro vai chorar. Continue. Eu esqueci, velho. Eu esqueci, cara, como toca. Vamos de novo. Eu falei que ia ser uma tragédia. Eu não estava preparado para isso, Odete. Continue em seu caminho. Gente, eu esqueci completamente a música. O que eu faço? Você esqueceu a letra? Eu esqueci como toca. A letra eu sei. Encontrarão pelos caminhos verde, azul e olás. Às vezes verás o cinza e por dentro vai chorar.
continue seu caminho. Lembrei, e contemple sempre mais. O mundo não é justo, eu preciso te contar. Mantenha sempre em mente o verde, o azul e o lilás. Não espere nada dos outros, pois irá se decepcionar. Faça seu próprio caminho, porque a vida é fugaz. Não se apresse na partida, o tempo irá te mostrar, e quando sentir que é a hora, voe sem olhar para trás. Estarei sempre aqui, e se a vida cinzentar, lembre-se que guardo comigo o verde, o azul e o lilás. Ai, gente, me perdoa, esqueci. Ai, que lindeza, velho. Cara, é muito bonita. Gente, me perdoa. Ficou Eu ótimo. acabei esquecendo, no meio deu um branco total. Ótimo. Aldete é terrível. Aldete. Viva! Viva! Viva la musique, la poésie! Viva la educação! Viva la criança! Viva! 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 Lindo, lindo, lindo. Eu o acho mundo que- cheio de cores é o mundo da criança. Eu acho que o Tadeu podia recitar a Eu poesia acho que o agora. Tadeu podia recitar a poesia agora. Legal, legal. Essa mesma? É. Até para fazer uma coisa mais contínua. Assim. Até para fazer uma coisa mais contínua. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Ô, Acho que tem que fechar os microfones para não me dar. Acho que tem que fechar os microfones para não me dar uma aqui. Agora, tudo bem? Agora eu esqueci. Assim, ó. Um dia, seus pequenos pés o mundo irão explorar e encontrarão pelo caminho o verde, o azul, o lilás. Às vezes verás o cinza e por dentro vai chorar. Continue seu caminho e contemple sempre mais. O mundo não é justo. Eu preciso te contar. Mantenha sempre em mente o verde, o azul e o lilás. Não espere nada dos outros, pois irá se decepcionar. Crie seu próprio caminho, porque a vida é fugaz. Não se apresse na partida. O tempo irá te mostrar. E quando sentir que é a hora, aí voe, sem olhar para trás. Eu estarei sempre aqui. E se a vida cinzentar, lembre-se que eu guardo aqui o verde, o azul e o lilás. Para Cauê e Raoni. Cauê e Raoni. Uau, muito lindo. Obrigado. Então, eu recebi um presente, na verdade, quando... acho que eu e o Paulo, a gente não tinha nem se conhecido ainda pessoalmente, né? A gente se conhecia também via Facebook. E aí eu vi aquele cara, mano, que onipresença de trabalho a todo momento,
virou uma referência, na verdade, né? Como professor mesmo, eu também sou professor, não sou do. Mas vendo um movimento bacana, cara, todo momento esse cara, todo momento eu falei, porra, preciso conhecer esse cara, velho. A gente começou a trocar e um belo dia eu abri o meu Messenger, acho que até que foi, se eu não me engano. E tinha lá, a gente nem tinha WhatsApp um do outro, e tá lá, só, meu, eu peguei um poema seu aí e fiz isso aqui, cara. Cara de pau, né? Puta que pariu, é louco essa mescla das artes, né? Porque me deu um outro panorama sobre o meu próprio texto. E isso foi feito por meus filhos mesmo, assim, é uma coisa de muita emoção para mim. E quando eu ouvi a melodia em cima daquele poema, eu lembro que eu dei uma boa desabada, assim, velho. Eu me entreguei àquela sensibilidade, àquela emoção que aquilo gerou, assim, né? Dois fatores, né? Um, porque é um artista, né, cara, pegando a sua arte e transformando ela, eu acho isso muito louco. Isso é uma sensação muito boa de sentir, né? Outra porque ele deu música àquela voz. E no meu entendimento, a música é a maior das artes. É uma opinião minha. A música é a maior das artes. Porque ela tem essa capacidade, né? De independente de idioma, ela toca. Você não precisa saber o idioma que está sendo cantado. Pela melodia, pela harmonia, pelo ritmo, pela música, você é capaz de entrar naquele estado, né? Ou melancólico, ou de leveza, de alegria. E a música me traz muito isso, de uma leveza. Eu vou ter que entrar aqui, minha bateria está acabando. Uma leveza assim que me emociona até hoje, na verdade. Assim, quando eu ouço a música, me emociona até hoje. Calma aí, gente, tô chegando aqui, vai, passo a bola. Eu queria aproveitar e compartilhar com vocês mais um poema de Manuel de Barros. E com eco de novo. Será que agora estou sem eco? Estou sem eco, tudo bem? Não, estou com eco, gente. Eita. E agora? O eco abandonou? Abandonou. Então, só vou pedir licença para compartilhar com vocês uma das poesias do Manuel de Barros que mais me encanta. Um, porque eu tenho encantamento por borboletas, e eu gosto muito dessa ideia de renovação. Eu estou ouvindo, Paulo? Você ia falar que está cortando um pouco a sua fala. Está cortando um pouco a sua fala. Paulo, alô? Está cortando? Vai. Vamos descobrir o que está vendo. Melhor? Pode cortar. Agora foi. Bom, vamos lá. Esse poema do Manuel de Barros é um dos mais gosto, porque ele diz respeito a duas coisas que eu acho muito importantes para mim, que olhar para as borboletas e aprender com elas, né? Esse se permitir ser colocada num casulo e renascer de uma outra forma. E tem uma outra relação comigo, porque uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade para lidar foi com a morte. Eu nunca tive uma explicação muito boa para essa etapa da vida, e sempre foi uma coisa que não funcionou muito bem comigo, sabe? E aí eu precisei que meu filho pequenininho chegasse para mim e olhasse e falasse assim, ele falou, mãe, o que é morte?
eu que não sabia lidar com esse tema, com essa ideia, fiquei olhando para ele. Ele falou assim: sabe o que eu fiquei pensando? Que a morte é igual quando a borboleta entra naquele caixãozinho dela. Sabe, mãe, quando ela fica dentro daquele caixãozinho dela? A morte é isso. Ela nasce de uma outra forma. Essa fala simples que ele me deu me fez ver de uma outra forma, e essa simplicidade da criança de olhar para a natureza e enxergar respostas para o nosso cotidiano, para os nossos medos, né? Isso para mim, mas muito mais do que dar voz às crianças, é dar escuta a ela, e uma escuta atenciosa, né? O que você estava falando, Paulo. Então, esse poema do Manuel de Barros é um dos que mais me encanta. Borboletas me convidaram a elas. O privilégio incetal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o mundo visto iria, com certeza, mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. E que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali até o meu fascínio é. E essa simplicidade de olhar para a natureza e encontrar as respostas só é possível através do olhar da infância. E aí, essa noite para mim está sendo simplesmente incrível, e eu sou grata a vocês por esse momento compartilhado, de uma riqueza sem fim. Aí eu abro para vocês a palavra, se vocês já... A Ana travou para mim aqui a fala dela, para vocês Travou também. para mim aqui a fala dela. É, para mim travou também. E aí? E eu, como é que estou aqui? Travada também? Você tá ótimo. Você tá ótimo. Tá aí. Olha, então eu vou participar desses finalmente com uma parábola do próprio Manuel de Barros, então. Como ele está sendo aqui bem dito, né, bem querido, então eu vou dizer o seguinte: um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico
ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge, que estava perto de ser um canto, continuou. Digamos que a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou descabelado. Manuel de Barros. Muito obrigada pelo convite, viu? Amei também estar aqui presente, neste presente. Demais, viu, Ana? Agradeço também. Eu não sei se ele já está encerrando ou não, mas enfim, muito bacana, muita troca legal e é preciso essa leveza, né? Falar de criança nesses tempos, eu estava pensando outro dia sobre a angústia dessa situação que a gente vive, né? Sobre a desesperança. Mas aí quando eu olho para os dois, para os meus filhos, eles esfregam na minha cara que não dá para ser desesperançoso, né? Não tem condição, não é possível. Então é uma força vital. Lógico, além de tudo que a gente já falou, né? A criança ela carrega a aurora, o novo mundo, a mudança. E, consequentemente, ela carrega a justiça, a paz, tempos melhores. É ali que nasce, né? É ali que nasce tudo isso, né? Então, e é muito importante, é gostoso falar sobre isso, né? A gente, às vezes, como eu disse, a gente preso a essa questão toda de pandemias e pandemônios, e que é angustiante demais, agora as pessoas, e desemprego, e de repente trazer essa leveza, né? Isso nos alimenta, isso me alimenta, pelo menos, o tempo todo, né? Talvez é o que hoje faz com que a gente consiga permanecer em pé, é olhar essa esperança, que é preciso olhar para ela e acreditar que a gente tem conserto, né? Que a humanidade não deu errado. Tem uma galera vindo ainda para provar isso, entendeu? Se a nossa geração não deu conta, né? Temos essa aurora, tem sempre o porvir, e tem sempre um amanhecer que há de nos confortar de alguma forma, né? Que há de nos trazer uma ternura para não se afogar na própria mágoa, né? Para não se afogar na própria desilusão e tal. Agradeço muito mesmo por essa noite. Bom, eu agradeço demais também a participação. Para mim foi muito impactante aqui, meu coração ora na boca. Uma emoção muito grande poder falar e tocar e tudo isso, assim, e refletir com vocês a respeito disso mesmo, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar nessa questão que o Tadeu trouxe aí também sobre, reafirmou, né, da questão da importância da gente preservar esse novo, né? Eu acho que é preservar de fato, assim, respeitar, né, o que a criança traz de novidade, e essa novidade de fato é uma coisa que a gente não sabe o que é, e a gente precisa preservar essa ideia de não saber o que é, né? E como acolhe, por exemplo, o Manuel de Barros em sua poesia. Só para fechar aqui, eu queria mostrar, eu estava falando dos cadernos, né? Eu queria mostrar uma dessas recolhidas, eu não sei se dá para ver. Tem um desenho aqui. Opa. É uma calopsita. E aí, só para contar a história, eu recebi esse desenho, eu estava na lavanderia da escola, lugar que eu passava quando eu morava em São Paulo, né, em Mauá, São Paulo. E às vezes eu terminava minhas aulas de pintura e tinha um monte de prato para lavar, ficava a tarde inteira lavando prato lá na escola, né? Essa escola era a minha casa, assim, né? E aí tinha um menino que morava a escola ficava no morro, né? E ele morava no fundo da escola, praticamente. Essa casa dele dava para ver a lavanderia. Eu estava ali um dia lavando prato e ele falou: professor, eu vou te mandar um desenho.
E ele fez um aviãozinho e mandou o desenho. E era esse desenho aqui. E foi muito interessante porque a gente estava fazendo estudos sobre pássaros, né? A gente sempre tinha estudos muito interessantes que surgiam por conta das crianças. E a gente estava fazendo estudos sobre pássaros, em todos os sentidos. E aí ele fez esse desenho que eu achei super bem feito, né? Para uma criança aí do terceiro ano, né? Qualidade do desenho. Então tinha essa coisa do aprendizado da escola. Mas aí ele me contou que o Kiko, né, que é esse passarinho, tinha desaparecido. E aí ele estava fazendo desenho para todas as pessoas e entregava o desenho do Kiko. Como uma ideia de ser uma espécie de cartaz, né, se você vê ele por aí, você me conta, mas também como uma ideia de memória, né, e de partilhamento. Então, para mim, isso aqui é muito poético. Eu escrevi esse texto aqui. O título é Mito Grego de Dibutati. Função da arte 1. O aluno N mora em uma casa nos fundos da escola. Essa semana ele estava muito triste, pois sua calopsita decidiu sair voando pelo mundo e o deixou um pouco mais só. Como forma de manter sua memória viva e demonstrar todo o seu amor pelo passarinho, fez uma série de desenhos dele e entregou aos seus amigos. Aí eu coloquei, né, o meu desenho tem marcas de dobras, pois chegou via aviãozinho direto de sua casa para a lavanderia da escola. Professor, espera que eu vou te mandar um desenho do Kiko. Né, foi o que ele falou. E aí eu trago a ideia do mito de Dibutati, porque é o mito do nascimento da pintura, né? Quando o companheiro de Dibutati vai para a guerra, ela pinta o contorno dele na caverna, né? E aí essa ideia de preservar a imagem, né, a memória daquela imagem é onde nascem as artes visuais, as artes plásticas, né? Então, tipo, tinha uma coisa muito essencial naquilo que ele estava fazendo, né? Até um pouco nessa ideia de luto que a Ana traz. Então, e cara, como isso transforma a gente, né? Eu tava no ato de lavar prato, numa coisa lá e tal, e o cara joga o desenhinho e aquilo abre um buraco negro, assim, né? Abriu uma outra dimensão, assim, e me fez olhar né, voltar para uma coisa mais essencial, assim. Então, fecho com isso. Agradeço demais aí tudo que vocês fizeram, tá? Foi muito bom. Obrigado. Ai, que lindo. E, assim, eu só queria aproveitar para compartilhar com vocês a ideia que me passou agora. A gente tem uma concepção de poesia sempre na linguagem escrita, né? E a criança, ela rompe com esses limites, ela usa todas as linguagens possíveis para fazer poesia e para ser poesia em movimento. Eu acho que esse encontro, gente, eu não queria acabar nunca esse encontro, porque ele está assim sendo de uma riqueza ímpar. Nesse momento de pandemia que a gente só ouve que nos trazem uma escuridão, ver a luz brotar nessa possibilidade de trazer poética da infância. Sem eco, por favor. Acho que vai. E esse momento ele está trazendo uma possibilidade de um novo, uma nova possibilidade para a quarentena. Uma quarentena que não é somente estar guardado em casa para prevenir uma doença, mas uma quarentena que possibilita enxergarmos novas possibilidades de experiência, novos mundos, novas relações. A gente estava vivendo muito conturbado na correria do dia a dia, sem nos dar conta de tantas coisas que estavam à nossa volta. E, de repente, paramos. E, de repente,
um vírus nos fez parar e nos fez voltar para dentro das nossas casas, para dentro da nossa família, para aquelas pessoas que nós temos uma relação maior. A casa assumiu um outro sentido e um outro significado. Não é mais o local que a gente vem correndo para dormir, para se alimentar, mas ele passou a ser cotidiano. E as relações firmadas aqui dentro, elas começaram a se processar de outra forma. Eu acho que esse momento nos traz a possibilidade de abrir os olhos para a poesia e para essa poética presente nos traz de uma forma tão espontânea e que para nós tinha ficado tão distante. Eu sou muito grata a vocês por terem compartilhado essa experiência linda nessa noite conosco. Eu acho que essa noite foi especial. Grata a vocês, viu? E que venham outras. Grata a vocês, outras possibilidades, viu? E que né? venham Partilhando coisas boas outras através dessa telinha. Tá bem? Tá bem? Muito bem. Muito bem. Vocês me ouviram ou travou de novo? Vocês me ouviram ou travou de novo? A gente ouviu. Eu ouvi. Eu ouvi. Alguém mais? Gente, travou de novo? Alguém mais? Travou de novo? A gente precisa fechar os microfones. A gente precisa fechar os microfones. Viva los patos! Obrigada, Viva, viva. queridos, obrigada. Eu tenho mais um poema, se possível, Ana. Pode? Tá. Eu vou ler, é um poema de um livro novo chamado Do Lado de Fora da Janela, que dentre algumas angústias tem algumas levezas. E o livro, eu estou esperando toda essa pandemia para ver o caminho, ele está praticamente pronto para ir para a gráfica, praticamente. Ele conta com o prefácio, a apresentação, aliás, né, senão ela briga comigo, a apresentação de Odete Haddad e capa de Paulo Lorenzetti. Olha só que maravilha, a gente está em... Então, capa de Paulo, apresentação de Odete, orelha de Flávia Marchetti e já está por aí. Eu queria ler um poema que também é nesse molde, feito para os meus filhos. Pode ser? Vou nessa, então. Ele chama Em Você e em Mim. Solte os pés ante o muro,
Salte, suba se puder. E se o outro lado for duro, volte quando quiser. Jogue-se contra a correnteza, deixe-se guiar pelo mar. E se houver medo da incerteza, lembre-se que a vida é duvidar. Transite por diversos poemas, mastigue, cuspa ou engula. Caminhe também pelos teoremas, é o conhecer que alimenta a gula. Pule sem paraquedas, quando a queda for suportável. Não importa o que suceda, o porvir é inesgotável. Divirta-se, antes de mais nada. Viva e bagunce o mundo. Siga sua própria toada, isso sim é profundo. Fuja da normalidade. Esse adulto de alma suja, carregue sempre a diversidade, na possibilidade que surja. A vida é constante, vai e vem. É essencial que entenda assim. E se ela se mostrar com desdém, eu continuarei em você, e você em mim. Viva! 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 É isso, gente. Então, agradecimento a todos que estiveram conosco essa noite e um agradecimento muito especial a vocês. Uma boa noite, viu? Fiquem bem. Boa noite, Ana. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adete. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sigamos. 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 Boa noite, queridos. Obrigada, obrigada por esse momento maravilhoso, fantástico. Derruba, Ana, senão a gente não